Senhor. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou sozinhos a um lugar à parte sobre uma alta montanha e transfigurou-se diante deles. Suas roupas ficaram brilhantes e tão brancas como nenhuma lavadeira sobre a terra poderia alvejar. Apareceram Elias e Moisés e estava conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: Mestre, é bom ficarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que dizer, pois estavam todos com muito medo. Então desceu uma nuvem e os encobriu com sua sombra, e da nuvem saiu uma voz: Este é o meu filho amado, escutai o que ele diz. E de repente, olhando em volta, não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus com eles. Ao descer da montanha, Jesus ordenou que não contasse a ninguém o que tinham visto, até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. Eles observaram esta ordem, mas comentavam entre si o que queria dizer ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A eterna pergunta: que queria dizer ressuscitar dos mortos? É o ponto básico da fé cristã. Insisto muito nisso, me desculpe se às vezes fico chato, mas porque eu repito para mim sempre. Que consiste a fé cristã, diferenciada das outras religiosidades, as quais nós respeitamos tudo, como se respeita a ideia, a liberdade de qualquer um. Não é de agora que eu falo, até para os pais, para não obrigar os filhos a ir à igreja. Quando alguém me discutia, eu falei: tudo bem, você pode até levar seu filho na igreja, mas você pode crer no lugar dele? Não. Então, se você leva na igreja, que adiantou, se não acredita? Então, total liberdade e total respeito. Mas isto não quer dizer que, como cristãos, nós tenhamos que eliminar aquilo que é o cerne da nossa fé. É a fé que quer dizer. Não é um tomara que aconteça. É certeza daquilo que vai acontecer. Isto é fé. Se eu tenho fé, confiança total, absoluta, numa pessoa, e essa pessoa me fala uma coisa, me manda procurar alguma coisa, eu vou desconfiar dela? Acho que não. Se eu tenho confiança total, então primeiro, esta confiança total na pessoa. Aí o que acontece? Que a fé muda totalmente. Aí diz que cada um tem sua fé. Besteira. Besteira. Porque a verdade é uma só. Então, quando nós dizemos que cada um tem sua fé, cada um tem sua visão religiosa, é besteira. Me desculpe, mas é totalmente besteira. Cada um tem o degrau
da sua fé, que enxerga as coisas um pouquinho por vez. Mas todos deveremos chegar a crer numa verdade que vem de Deus. A fé não é uma minha autossugestão, não é uma minha cultura, não é o meu conhecimento. Já falei outras vezes, eu vou repetir hoje. No Concílio Vaticano II, havia 2 teólogos. Eu era estudante, estava em Roma. Já estava na teologia. Os melhores que tinha em toda a Igreja Católica. Um era inglês, outro era alemão. O alemão era Ratzinger. Ele era jovem, tinha 36 anos. Os bispos consultavam ele e tinha outro, agora não lembro o nome, inglês, que acompanhava o cardeal de Londres. Então eles foram consultados durante o concílio pelos bispos, pelos cardeais e tudo. Tá? Terminado o concílio, um ficou, o Ratzinger, depois se tornou papa. O outro voltou para a Inglaterra, largou o sacerdócio, largou a batina. Vocês não sabiam desta história, não é? Aí perguntaram para ele, mas você conhecia tudo, intelectualmente? Você era consultado pelos bispos, pelos cardeais, tudo. Tá, é verdade, eu conhecia tudo. Mas depois, exatamente, fiz o meu exame de consciência e vi que eu não acreditava naquilo. Conhecia, mas não acreditava. E de onde que era isso então da fé? E da proposição do Evangelho de hoje. Deus apresenta um homem, o filho dele. Este é o meu filho. Escutai. Escutai o que ele diz. Então a fé não consiste no que eu acho, mas no que ele diz. Aí falei para vocês nos degraus da fé. Os apóstolos estavam juntos. Os apóstolos viram a transfiguração dele, gloriosa. O que aconteceu? É bom estarmos aqui em São Pedro, não? Mas quando ele falou, e olha que eram os 3 escolhidos, né? Que deviam ser suas testemunhas: Pedro, João e Tiago. Bom, agora vocês fiquem quietos. Não digam nada do que aconteceu aqui em cima, até que o Filho do Homem ressuscite dos mortos. Quem é que fala isto? É o Filho de Deus. É o Filho de Deus. É o próprio Deus que fala. Quantas vezes a gente gostaria que Deus me falasse, não é? Se você pegou o Evangelho, aquele homem que era o carpinteiro é o próprio Deus. Porque no princípio era o Verbo. O Verbo estava junto de Deus e o Verbo era Deus, não é? E o Verbo se fez carne. Então naquela carne, naquele carpinteiro, está o Verbo. E se ele fala, ele se despiu da sua roupagem gloriosa de Deus e se vestiu de uma carne humana.
Então o que eles viam lá era o quê? Simplesmente um ser humano. E o contraste que sempre teve entre os judeus foi exatamente que ele era um carpinteiro, não podia ser Deus. Então se vestia desta carne humana, mas o verbo estava lá. Então vocês correm um pouquinho o Evangelho, vocês ouvem ele. Por exemplo, quando Jesus vai e fala com a samaritana. Vocês lembram o fato? A samaritana, ele chega a um poço, uma mulher estava apanhando água e ele estava sentado lá. Mulher, dá-me de beber, dá um pouco de água. Você judeu, fala com o samaritano. A gente está nesta briga lá de palestinos e israelenses, não é? É como se fosse um palestino está pedindo água, um israelense, você está pedindo água para mim? Compreende? E ele, tranquilamente, se você conhecesse o dom de Deus, você quem é, preste bem atenção, aquele que te pede água. Se conhecesse aquele que te pede água. Quando faz os outros milagres, que devolve a vista aos cegos, o reencontra, você acredita no Filho de Deus, mas quem é Senhor para que eu possa acreditar? Você o está vendo agora, antes era cego, agora você está vendo. E o cego se ajoelha para adorar. Então, quando fala este homem, é o próprio Deus que fala. Então, se vocês conseguem reviver, no sentido muito simples da palavra, o Evangelho, é Deus que está falando conosco. Não precisa repetir as coisas. Além de ser os livros dos Evangelhos inspirados, entende? É o próprio Deus que fala. Então, escutai. Agora, como disse antes, porque aqui temos que insistir nisto. Uma coisa é fazer tudo igual. Respeitar a macumba. Os que frequentam a macumba é uma coisa. Mas dizer que aquilo seja verdade são outros 500. Respeitar os muçulmanos é uma coisa. Mas dizer que aquilo seja verdade são outros 500. Respeitar os budistas é uma coisa. Dizer que aquilo seja verdade são outros 500. E aí por diante. Mas me parece, não sei se a minha cabeça funciona muito ou funciona nada, não sei. Me parece que se quer fazer tudo igual quando se fala. É? Ou não? É a minha impressão. Não sei se é de vocês também. Que quer se fazer tudo igual. Não é bem assim. Porque na história só acontece uma coisa. Que aqui não se trata de coisinhas. Se trata de vencer a morte. Que é a maior consequência do pecado. Desta doença que nós chamamos pecado. E que a gente classifica mais nas falhas, o pecado. Então a gente acontece isto, mente, faz isto, faz aquilo, fica chateado, fica nervoso, pequei, entendeu? Tá, fez uma coisa errada. Mas estes são simplesmente defeitos. Consequências exteriores do pecado. O pecado é como câncer. Primeiro, não deixa de desenvolver a nossa pessoa humana. Isso é tranquilo. Mas não vamos entrar nesse assunto, porque seria
Iria muito longe, não é o caso de hoje. Mas vamos fixar naquilo de hoje. A ressurreição dos mortos. O pecado é uma doença que, como consequência, vai ter a morte. E diante disto, não tem remédio nenhum. Vocês podem colocar toda a medicina do mundo, todos os remédios da farmácia do mundo, que não vai vencer a morte. E aquele homem, depois da ressurreição dos mortos, vai vencer a morte. Por isso que nós falamos, tu, não eu. Tu que tiras o pecado do mundo. Tu que tiras a doença que está no ser humano. Coisa que não podemos falar em outras formas religiosas. Então, tu que tiras o pecado do mundo. E como a pior consequência do pecado visível, repito, é a morte, aí tu tiras de mim o pecado e de um corpo mortal você fará um corpo imortal. De um corpo psíquico. Esse é São Paulo que fala. Eu seria muito inteligente, porque aqui entra psicologia, psiquiatria, conhecimento da pessoa. Não está na minha altura humana de saber tudo isso. Entendeu? De um corpo psíquico. O que é um corpo psíquico? Os nossos afetos, os nossos sentimentos, a nossa inteligência. Você vai criar um corpo espiritual. Dominado pelo Espírito Santo, pelo princípio de vida, que é o próprio Deus. Vou tentar de explicar o que quer dizer isto. Uma comparação muito chatinha, mas é a única que me vem. É como se nós agíssemos de impulso. Aí de impulso eu fico com raiva, pronto, faço um monte de besteiras, não é? Acontece isso, eu me deixo levar, cai num monte de, sei lá, de asneiras. Mas nós temos alguma coisa que pode dirigir os nossos impulsos. O que é? A inteligência, não é? Não é? É por isso que não fazemos tantas asneiras. Porque no lugar de gente, epa, espera aí, isso vai me dar uma consequência terrível, então é melhor não fazer, vai. Então, isso se chama inteligência. Então, o nosso corpo psíquico nos leva a viver pelos nossos sentimentos. É pelo nosso condicionamento, que, repito, não cabe aqui explicar, que nem seria capaz. O corpo espiritual não. É só a sabedoria que vai dirigir os nossos atos. Nós não vamos ficar espiritualizados assim, puros espíritos. Nós vamos ser nós mesmos. A nossa pessoa. Só que quem vai dirigir será a nossa alma planificada por Deus. Não sei se consegui explicar, se não consegui, paciência, não tem outra comparação mais fácil. Entendeu? Mas quem vai realizar isto é através da cruz, da morte, que se destrói. Aí vem o sentido da cruz de Cristo. A cruz de Cristo, que tantas vezes já falei para vocês, não é aquela choradeira da Sexta-feira Santa,
Mas a cruz de Cristo é uma cirurgia que Deus realiza no ser humano. O que vem ser uma cirurgia? Meu Deus do céu! Me deu um infarto. A minha veia não funcionava mais. Eu ia morrer. Precisava arrumar a veia. Tentar com o cateterismo. Não deu certo. Falei, tem que abrir o peito. Porque diante das dores que acontecem na nossa vida, que fiz? Que mal que eu fiz para Deus me castigar assim? Não é assim? É assim ou não? Que mal que eu fiz para Deus me castigar? Até. Que mal que eu fiz para o médico me rasgar aqui? Era necessário aquilo para salvar. Então a cruz de Cristo, prestemos bem atenção. Por que a cruz de Cristo? Porque se é Ele que tira o pecado do mundo, na cruz dele, quando Ele, aqui fala no Evangelho, a segunda leitura, parece uma loucura o que fala São Paulo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus que não poupou seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, como não nos daria tudo junto com Ele? Fora de Cristo, gente, não tem salvação. Por quê? Porque nele está a vida, nós somos a morte. Fora de Cristo nós somos um aborto. O que quer dizer um aborto? A criança foi concebida, não se alimenta mais no ventre materno do alimento que a mãe passa para ele, morre. E assim somos nós. Se a gente não se alimenta de Cristo, e não porque vamos somente na comunhão, na missa aos domingos, é uma parte, é importantíssimo. Mas não basta. Não basta. Nós temos a mente no lugar de encher a mente de tantas besteiras. Vamos encher a mente das palavras do Evangelho, que são as palavras de Deus. A vida não é feita de ritualismo. A vida é feita com todo o nosso ser. Aqui entra toda a nossa parte humana para ser preenchida por Cristo. Com Ele, Deus vai nos dar tudo. Quem acusará os escolhidos de Deus? Deus que os declara justos. Quem condenará? Jesus Cristo que morreu, mas ainda que ressuscitou e está à direita de Deus intercedendo por nós. Então, como disse, que nos aproximamos esta semana a Quaresma, a preparação para a celebração desta festa da ressurreição. Se a gente não enxerta a nossa vida na vida de Cristo, gente, vai ser mais um teatro. Mais um teatro. O que é o teatro? Uma apresentação da vida, mas não é a vida. E a igreja não é um teatro. A gente pensa, ontem chegou uma ligação feia, não sei quem é aqui de Jambeiro,
Olha, tem um casal que vai casar na igreja. Tudo bem. Quer dizer, como não tem padre, chamasse para fazer o casamento. Mas depois vai na Santa Bárbara. E gostaria se o senhor pudesse ir lá para vencer as alianças. Ah, tá. Então quer dizer que para vocês o sacerdote é arroz de festa? Oh, estamos lelé da cuca. Mas para o povo a religiosidade é aquilo. Vai lá para vencer as alianças. Porque tem muita gente que não vai à igreja daí. Faz, come-se e bebe-se lá. O sacramento se realiza na igreja. Digo, minha senhora, eu fui ordenado sacerdote, padre, para celebrar os sacramentos. Sinto muito, mas não posso atender. O povo quer isso. O povo pede isso. O povo pede as bênçãos. Não pede Deus. O cerne da vida. Por isso que é muito fácil desfigurar, assim, mudar todo o conceito do cristianismo. E fazer que tudo seja igual. Aí se abrem as mercearias da fé. Que dependendo do tipo da mercadoria que você procura, aí você funda uma religião. Mas isso é culpa também do povo. Não é só culpa dos safados que ganham dinheiro em nome de Deus. Que se o povo não procura Deus, que se procurasse Deus, aí vai a unidade também entre os homens de todas as crenças do mundo. Homens que agem com coração puro, mas que não chegaram ao conhecimento da verdade. Estes sim fazem parte do corpo de Cristo. Isso, mas não a fórmula religiosa. É fórmula dos corações, que você pode encontrar em qualquer camada. Tanto que até diante dos fariseus que estudavam teologia, estudavam as escrituras, o que Jesus falou? Os ladrões e as prostitutas vão entrar melhor no reino do céu do que vocês, porque vocês ficam só pensando, não vivendo. E tanto que aos pés da cruz, quem tinha? Tinha Maria, já feita imaculada por Deus, para ser a fonte da vida humana do seu filho. E tem outra virgem, a Madalena, uma ex-prostituta, feita virgem por Deus, feita virgem por Cristo. Compreende, gente? Então, em Cristo, nós somos resgatados. E como falei antes, na cruz de Cristo, repito, a cruz de Cristo, não a nossa cruz. O que é a cruz de Cristo? Aquele que não fomos nós que procuramos. Porque às vezes nós fazemos um monte de besteiras e temos consequências. Você foi guloso, comeu demais, te deu dor de barriga. Aquela dor de barriga não é cruz de Cristo, desculpa a simplificação muito chata. Aquela é a tua cruz, que não salva. A cruz de Cristo é a cirurgia que Ele faz em nós, através das injustiças que vêm dos outros, através dos erros que vêm dos outros, que nós não procuramos e que gratuitamente nós recebemos na vida.
Esta é a cruz de Cristo. O mal que os outros fazem para nós, por incrível que pareça, é loucura, não é? Aos olhos do mundo é. Aos olhos de Deus, não. Porque é o que nós não conseguiríamos fazer através da penitência. Estou falando da minha vida. Deus faz através dos outros para nos libertar de tudo, para que Ele seja tudo. Que a vida só tem um sentido: encontrar a Deus, viver de Deus, viver em Deus. Isto às vezes, se ser sincero, pessoalmente me assusta. Reconhecendo a minha miséria humana, mas quando? Como? Pensando do outro lado, me alegra, porque exatamente apesar da minha miséria, se eu deixar, Ele realiza em mim isto. Está vendo? Posso ser o pior dos homens. Se eu deixar, Ele realiza em mim. Porque Ele infunde em mim a sua vida. Mas eu tenho que deixar. Eu tenho que abrir a porta para Ele poder entrar. Compreende? Eu tenho que abrir a porta. Mas eu tenho que entender exatamente o que Ele traz. Ele não traz as coisas da vida. Porque nós procuramos Deus para ter as coisas da vida. Ele traz a vida. O ponto que mais... Mesmo as coisas boas, sempre dizem. Quando eu medito, quando Ele chama e fala que não deixar seu pai, sua mãe, quem quiser salvar sua própria vida, vai perdê-la. Gente, vocês refletiram isto? Minha mãe é um mal? Não. Mas diante de Deus, não é nada. Meu pai é um mal? Não. Diante de Deus, não é nada. A minha própria vida é um mal? Não. Mas diante de Cristo, da vida que Ele quer me dar, não é nada. Ele trouxe a vida dele. Este é o Evangelho que Ele mandou anunciar ao mundo inteiro. E nos dá o sentido, por que eu estou vivendo. Para eu ser padre, para você ser casado, para você ter filho, para você viver 100 anos, 150 anos. Nada disso. Para mim, viver é Cristo. Eu sou um espaço humano onde Cristo, fonte da vida, a própria vida, quer realizar a sua morada e quer realizar a sua existência. Repito, diante disso vocês podem ver como é diferente a fé de outras fórmulas religiosas. Para mim, viver é Cristo. E Cristo, lógico, nem a morte pode destruí-lo. Se Ele era a vida, tentaram matá-lo.
tentar se libertar dele. Mas nem a morte conseguiu destruí-lo. Humanamente, pelo contrário, a morte destrói tudo. Então, esta é a nossa fé. É um pouquinho forte, mas é simples. Como Abraão, vai e mata teu filho. Por muito menos, a gente abandona Deus, não é? Mata teu filho. Você vai matar. Você. Mata teu filho. E agradou a Deus porque ele obedeceu, acreditou. Então acho que precisamos pedir, pelo menos hoje, o dom da fé, de crer na sua palavra, naquilo que ele faz. O resultado virá depois. Creio que